Insegurança, um trânsito caótico e preços muito altos. Mas além disso, um povo feliz e trabalhador. Se você quiser saber todas as minhas primeiras impressões sobre a minha volta ao Brasil, fica com a gente até o final. E não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo. Fala, imigrante, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Fala Imigrantes. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as impressões que eu tive aqui no Rio, na volta ao Brasil, né? Eu tô aqui no Rio de Janeiro, né? E eu queria comentar um pouco sobre as impressões que eu tive aqui, né? Das coisas aqui, como estão as coisas aqui no Brasil, né? Nós saímos aqui do Brasil tem praticamente 2 anos e 3 meses, não é muito tempo, né? Mas já deu para notar muita diferença. Bom, galera, sem enrolação, já quero ir direto ao ponto, né? Sobre as minhas primeiras impressões, né? Sobre como estão as coisas aqui no Brasil, né? O primeiro item que eu quero falar é sobre segurança. Vamos mostrar agora imagens da violência diária que atinge o Rio de Janeiro. Moradores de uma comunidade passaram a noite no meio de um intenso tiroteio causado pela guerra entre duas organizações criminosas. E essa guerra, gente, já dura mais de 2 anos. Imagina só, você deita, acorda com este barulho. Bom, a segurança aqui, a gente, pelo menos assim, na TV, né, nos jornais, né, a gente vê muita coisa acontecer. É o tempo todo praticamente falando somente de tragédias, principalmente aqui no Rio, né, de operação da polícia nas favelas, né, em locais, né, muito assassinato, né, muito roubo, furto, né. Assim que a gente chegou teve também ali o problema na Avenida Brasil, né, acho que teve uma operação da polícia na Avenida Brasil, e aí fecharam a Avenida Brasil, e aí o pessoal tem que se jogar no chão, né? Tem que estar ali se escondendo atrás dos carros, abaixado, né? E assim, são coisas que a gente não vê na TV, né, em Portugal, né? É bem diferente tipo de noticiário, né? A gente até vê falar algumas coisas, né, que acontecem, mas não é tanto assim a criminalidade, a violência, né, não é tanta, né? Então assim, eu acho que diferente de Portugal, aqui eles dão muito mais foco até à violência, né, nas ruas, né? Bom, e para dizer a verdade, eu acho até que essa estratégia do jornalismo aqui no Brasil seria meio que uma tática para deixar o povo com medo, né? Porque assim, é o tempo todo falando sobre esse assunto, é o tempo todo mostrando essas coisas, não que não aconteça, tem muito aqui, acontece muito, muito mais normal, né, acontecer do que não acontecer. E só que acaba você deixando a pessoa que assiste aquilo ali o dia todo com medo de sair na rua, né? Então, eu acho que a cultura do medo acaba sendo muito implantada por conta também disso, né? Se fala muito sobre esse assunto, é o tempo todo você vendo acontecer um monte de desgraça, né, em tudo quanto é canto aqui. Então, assim, fica enraizado em você, fica na sua mente, e aí quando você sai na rua você pensa, caramba, não sei, porra, se sair na rua ali posso ser assaltado, posso tomar um tiro, né? Então, assim, é complicado, né? Eu acho muito complicado. É uma cultura que a gente, pelo menos lá em Portugal, você não vê tanto sensacionalismo assim no repórter falando sobre as coisas, né, que acontecem, né? Sobre, né, essas coisas que acontecem diariamente aqui no Rio de Janeiro. Eu não me senti assim 100% seguro para andar, por exemplo, com o telefone na mão, para andar, não sei, deixar o carro aberto, para passar nas vias com o vidro abaixado. Eu não me senti assim, né? Mas muito por conta disso, porque você vê essas coisas na televisão e aí você fica meio, né, com medo disso, né? Assim, mas as pessoas andam normal pela rua, vivem normal, andam normal, né? Aqui mesmo na rua, aqui onde, na casa que eu tô na casa da minha mãe, e aqui ela diz que a rua aqui, vira e mexe, tem assalto. Então você sai, você tem que sair olhando, andando, desconfiado de tudo, né, e tal. Então assim, a sensação de insegurança é muito grande, né? Tanto por conta das notícias, quanto por você ver as coisas acontecerem aqui, né? Trânsito. Bom, outra coisa que eu achei muito diferente aqui no Brasil, porque eu também acho que eu me desacostumei, né, é o trânsito. Eu acho muito mais caótico o trânsito aqui.
assim, você tem toda hora moto te cortando de tudo quanto é lado, né? As pessoas não respeitam os sinais, não respeitam a faixa de pedestre, não sei, é uma loucura. Me lembrou muito, eu estava até a dizer aqui pro pessoal aqui, que me lembrou muito do trânsito que a gente vê nos vídeos da Índia, né? Você vê aquele trânsito na Índia lá, que é os carros passando um do lado do outro, todo mundo cortando, não tem sentido, não tem isso. É o que está acontecendo aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. O trânsito está muito caótico, você vê toda hora alguém te cortando, do nada passa uma moto do teu lado, buzinando, te cortando de um lado, te cortando do outro. Você vai atravessar uma rua, as pessoas não param para você atravessar. Aconteceu até uma coisa engraçada, eu estava com o carro do meu pai, fui aqui na rua comprar uns negócios, e aí eu cheguei num ponto que o pessoal estava parado para atravessar, eu parei para atravessar, para o pessoal atravessar, né? Parei o carro. E aí as pessoas ficaram meio assim, olhando pra mim, desconfiadas se atravessava ou não atravessava. Assim, pra tu ver como as pessoas não estão acostumadas dos carros pararem pra elas atravessarem, né? Tem que ser meio que atravessar na marra, ou então aproveitar que não vem nenhum carro pra poder atravessar. Sei lá, pra quem tá acostumado a dirigir nas cidades pequenas, né? Lá eu trabalho também com entrega, então assim, eu tô sempre dirigindo, né? Mas é mais aldeias, né? Cidades menores, lá em Esposente também não tem muito trânsito. Então a gente sente essa diferença do trânsito que é muito mais cheio, né? Muito mais carro atravessando tudo quanto é lado, nego passando no acostamento, nego cortando sinal vermelho e assim vai. Então, assim, o trânsito é outro ponto que assim, eu achei super negativo, porque você não consegue dirigir tranquilo. Além da insegurança também, né? De você estar dirigindo e acontecer um problema lá na via e você ter um arrastão, ou sei lá, e aí você ter um problema na via também, né? Galera, eu quero deixar bem claro que eu não estou fazendo, eu estou falando ao que eu vi aqui, tá? Não são críticas ao Brasil, né? Até porque o Brasil é o país, meu país de origem, né? Só que assim, as coisas estão indo muito mal aqui, entendeu? E assim, eu estou falando das coisas que eu vi, do que eu senti, tá bom? De diferente, né? Nessa volta aqui ao Brasil, que coisas que eu não sentia antes quando eu morava aqui, né? Acho que as pessoas estão tão acostumadas que não sentem essa diferença, né? Então, assim, a gente que saiu, ficou um tempo fora e voltou, a gente vê um pouco essa diferença. Outro ponto que a gente precisa falar é sobre a limpeza e a paisagem. Bom, então, na questão da limpeza, a gente vê as ruas muito sujas, é muito lixo na rua. Aqui eu tô aqui eu tô na Baixada Fluminense, então tem muita comunidade, né? Tem muitos moradores de rua, então assim, acaba deixando muito sujo, né, as ruas. Então você passa na rua, tem lixo, as próprias pessoas que moram aqui deixam aquelas sacolas de lixo lá no portão pro lixeiro, né, vir catar depois e tal. Só que, assim, são coisas que a gente não costuma ver lá. Então, quando a gente chega aqui e vê a paisagem mais suja, as ruas mais sujas, um montão de papel, de lixo no chão, acaba dando, né, aquele baque, assim, de caramba. E fora a paisagem eu digo assim, da seguinte forma: lá você vê as casas tudo muito, assim, do mesmo padrão, né? As casas são tudo no mesmo padrão, padronizado e tal, pintadinha. Não, aqui você vê casa sobre casa, casa de uma cor, uma casa da outra cor, casa no tijolo, né? Então você tem muito esse choque visual, né? De uma coisa muito mais desorganizada do que acontece para lá, né? Inclusive, eu quero que você que está assistindo a gente aí, que mora no Brasil, diga para mim se você concorda com isso ou não. E você que está há muito tempo sem vir no Brasil, também comenta aqui se você acha que vai sentir essa diferença, vai sentir esse baque quando você conseguir vir aqui ao Brasil visitar a sua família. A gente precisa falar de uma coisa muito séria, são os preços e o custo de vida. Cara, uma coisa que eu achei muito surreal são os valores das coisas aqui no Brasil. Claro que a gente ouve falar, né, que tá alto, tá caro as coisas e tal. Só que quando a gente vem e vê na pele o custo das coisas, o preço das coisas, cara, é surreal. A gente já acha caro, né, lá em Portugal, a gente acha caro os preços, todo mundo fala, Portugal tá muito caro, as coisas estão cada vez mais caras. Sim, aumentaram as coisas, mas, cara, aqui em comparação com o que tá o Brasil, é surreal, é surreal. Eu até estava a dizer o seguinte, que o brasileiro, ele é rico e não sabe.
Porque para você viver aqui no Brasil, você tem que ser rico, você tem que ter dinheiro, porque as coisas são muito caras. Então, você poder ter um padrão de vida legal, você tem que ter muito dinheiro para poder conseguir viver tranquilo. A gente chegou aqui no dia 9 de junho. E não sei, acho que em 3 dias, em 4 dias, a gente tinha gastado já quase uns 500 reais aí, 500, 600 reais na rua, sem comprar nada demais, né? Só indo na rua comprar besteira para poder fazer uma coisinha ou outra, né? O churrasco que a gente fez churrasco, a gente gastou 450 reais só de churrasco, né? Então, se botar aí para você hoje vir visitar o Brasil, poder passar aqui, sei lá, um mês mais ou menos no Brasil, você tem que, no mínimo, trazer aí uns 5 mil reais, entendeu? Para poder vir e conseguir passear, conseguir comprar as coisas sem problema. Porque se você vir com dinheiro contadinho ali, ó, com 1.000 reais, 2.000 reais, isso aí vai embora em uma semana, entendeu? Então, assim, eu senti muita diferença nisso. Coisas que a gente compra 1 euro, 2 euros, né, em Portugal, aqui é muito caro, né? O café é caro, você vai, sei lá, em qualquer lugar, até mesmo nas feiras, né? Que você vai na feira, acha as coisas um pouco mais baratas na feira, né? Também tá caro na feira, né? A gente, não sei, foi comer uma pizza no shopping. A pizza deu quase 200 reais só de pizza. A gente comprou lá umas 2 pizzas lá, né? Então, assim, é muito caro. Então, assim, o brasileiro, para poder sobreviver hoje em dia aqui no Brasil, por mais que o salário seja alto, é 1.500 e tanto, é muito caro. Combustível, então, é outra coisa que tá muito alto o valor. O preço da gasolina aqui no Rio de Janeiro hoje, nos postos aqui que a gente botou aqui, abasteceu o carro aqui, tá 5,89. 5,89. Eu coloquei, só de gasolina nesses dias agora, a gente tá aqui mais ou menos, tem uma semana, mais ou menos, eu já gastei quase uns 200 reais também só de gasolina, né? Botando ali para andar pouco. A gente não foi para lugar muito longe, a gente não se deslocou muito em lugares perto, né? E aí você anda daqui, anda para ali, a gasolina acaba, você tem que botar, e aí para você botar, você não pode botar menos de 50 reais. Se você botar menos de 50 reais, não sobe nada o tanque. Então, assim, eu acho que o brasileiro, como eu disse no início, o brasileiro é um povo alegre, é um povo trabalhador, é um povo que corre atrás para conquistar as coisas, só que a situação está muito difícil para quem vive aqui no Brasil hoje em dia, né? Então, assim, a minha percepção, né, nesse período, agora que eu voltei, que eu cheguei aqui, é que hoje em dia está mais difícil viver no Brasil do que quando eu saía 2 anos atrás, entendeu? Então, assim, ao meu ver, hoje, né, eu ainda acho que é melhor viver em Portugal do que viver no Brasil, né? Eu sei que tem muitas pessoas voltando de Portugal, voltando para morar para o Brasil, né? Até teve esse problema da deportação, Portugal está mandando muita gente embora, mas está muito difícil a vida aqui no Brasil por todos esses fatores: segurança, custo de vida, trânsito, né? Todas essas coisas influenciam muito na vida do brasileiro e acabam dificultando muito a vida do brasileiro, né? Você não consegue sair na rua tranquilo, você não consegue passear com sua família tranquilo, sem ter medo, né? Ou sei lá, ir comer num restaurante sem gastar ali uma fortuna. Então acaba sendo muito difícil. Até mesmo para reunir as pessoas aqui em casa e fazer um churrasco é difícil, é complicado. Então a minha percepção é essa, é que hoje em dia está difícil viver no Brasil.